Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos de volta para a nossa aula de matemática. Estamos fazendo um pouco sobre situações problemas, né? Analisando como que cada probleminha fala, porque isso é muito importante. Toda vez que você for resolver uma situação problema, você tem que lembrar que você tem que identificar se tem algum personagem, o que está acontecendo ali naquela situação, do que está falando do personagem, se aparecem números nessa situação, ou em algarismo ou por extenso. Você também tem que observar e prestar atenção o que você precisa solucionar, ou seja, qual é a pergunta que está sendo feita para você. Vamos analisar mais uma situação? Acompanha comigo aí na telinha. Pedro tem 22 selos e Marcos tem 4 vezes mais selos que ele. Quantos selos tem Marcos? Então, crianças, vem aqui comigo. O que nós precisamos identificar aí, né? Que Marcos tem 22 selos, né? Então, nós vamos aqui registrando, né, que ele tem 22 selos, certo? E que Pedro tem 22 selos e Marcos tem 4 vezes a mais, ou seja, 4 vezes a quantidade de selos de Pedro, olha só. Então, nós vamos, 4 vezes 2 vai dar 8, muito bem. E aqui vai se repetir a mesma multiplicação, né? Porque é 4 vezes 2 novamente, que vai dar 8. Então, a quantidade de selos que Marcos tem é 88. Marcos tem 88 selos. Muito bem. Vamos para mais uma situação problema. Ana comeu 12 biscoitos e Joana comeu a metade dessa quantidade. Quantos biscoitos a Joana comeu? Observe, Ana comeu 12, Joana comeu a metade. Que cálculo que nós podemos fazer para encontrar essa resposta, para saber quantos biscoitos Joana comeu? Isso mesmo, nós vamos fazer uma divisão. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Nós vamos fazer uma divisão. Olha só. Ana tinha 12. E Joana comeu a metade, né? Ou seja, eu vou dividir ao meio. Então, eu vou dividir por 2, né? 12 dividido para 2. Então, eu tenho aqui 12 e vou dividir para 2. O que eu posso fazer, professora? Uma dica que eu posso te dar é construir a tabuada de 2, que vai ser o número que nós vamos dividir, né? Que é o divisor. Construir ela do lado da multiplicação, que aí fica fácil para você resolver. Olha só, 2 vezes 0... 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Acho que até aqui tá bom. Aí, olha só, você tem o número 12. Qual número, quando eu divido, ele vai chegar igual a 12 ou próximo de 12? Então, eu venho aqui na tabuada, olha só. Qual número que eu multiplico por 2 que dá 12 e eu chego perto? Ah, muito bem, o 6. Não é isso? Quando eu multiplico o 2 pelo 6, vai dar 12. Então, eu encontrei o número 6. 2 vezes 6... 6 vezes 2 é igual a 12. Aí, aqui eu tenho um outro passo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma continha de subtração, certo? Então, eu tenho 2, eu tiro 2, eu vou ficar com 0. Eu tenho 1, tiro 1, vou ficar com 0. Então, a metade de 12 vai ser 6. Isso mesmo. Algumas crianças, né? Elas fazem assim, ó. Elas pegam e constroem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elas constroem 12 bolinhas, aí elas põem aqui como se fosse uma pessoa e outra pessoa.
E aí elas vão dividir para poder saber qual é a metade. Aí ela põe uma para cá, uma para cá, uma para cá e outra para cá. Isso aqui é legal para você encontrar a resposta? Sim. A professora vai aceitar a sua resposta? Vai. Mas o que a gente quer? Que você aprenda a fazer o cálculo, tá bom? Só para me dar um exemplo para vocês, que muitas crianças fazem isso. Então, a nossa resposta só pode ser a letra, só pode ser Joana comeu 6 biscoito, porque a metade de 12 é 6, certinho? Vamos para a próxima questão. Em um jogo de futebol, o time da casa marcou 9 gols e o time dos visitantes marcou o triplo dessa quantidade. Quantos gols foram marcados pelo time visitante? Então, do que está falando essa situação, problema, né? Está falando de um jogo de futebol. Os times da casa é as pessoas que moram naquela cidade, né? E o time visitante é que veio de outra cidade para aquele local para poder participar da partida de futebol. E o que aconteceu? O time da casa, né? Ele marcou 9 gols. E o time visitante marcou o triplo. Significa que ele marcou 3 vezes o 9, não é isso? Ele marcou 9 3 vezes, o triplo da quantidade. Como que a gente faz para descobrir a resposta? Quantos gols foram marcados pelo time visitante? Então, aqui, crianças, nós vamos fazer um cálculo, né? Vamos ver aqui. Nós vamos fazer 9 vezes 3. E aí, é a mesma coisa de eu multiplicar 3 vezes 9, 9 vezes 3, não é isso? 9 mais 9 vai dar quanto? Muito bem, 3 vezes 9, 27, não é isso? Isso mesmo, 27, olha só. Então, quanto foi os gols que o time visitante marcou? Vamos conferir, ver se a gente acertou. Então, a nossa resposta é... O time visitante marcou 27 gols. Muito bem. Vamos para a nossa próxima situação. Agora, nós temos a seguinte situação, problema. Luciano e Cássia aproveitaram a promoção de um tipo de caneta em uma papelaria e resolveram comprar algumas unidades. Luciano comprou 4 dessas canetas e pagou R$ 8 por essa compra. Cássia comprou 10 dessas canetas. Qual foi o valor pago por Cássia nessa compra? Veja bem, de quem está falando essa situação, problema? De Luciano e de Cássia. O que aconteceu aí? Houve uma promoção desse tipo de caneta em uma papelaria. E o que aconteceu? Luciano, ele comprou 4 dessas canetas e ele pagou quanto? R$ 8. Já Cássia comprou 10 dessas canetas. Quanto será que ele pagou? Essa situação ela já requer um pouco mais de atenção, certo? Primeiro, nós vamos descobrir quanto custou cada caneta, certo? Ele pegou, né? Ele pagou R$ 8, não foi? E ele comprou 4 canetas. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai dividir 8, dividir para 4 para poder encontrar o valor da caneta, não é isso? Olha só, 8 dividido para 4 vai dar quanto? Vai dar 2, não é isso? Porque a gente fez a tabuada naquela hora, a gente ainda lembra, não é isso? Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 menos 8, eu vou ter nada. Então, o custo da caneta foi R$ 2. Primeira coisa que a gente descobre. R$ 2. E qual é a outra situação? Cássia, ela comprou 10 canetas, né? Quanto que ela pagou? Para eu descobrir quanto que ela pagou, eu vou ter que multiplicar 10 vezes 2, não é isso? Então, ela tem aqui, comprou 10 canetas vezes R$ 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, quanto que ela pagou pelas canetas? R$ 20, né? Vamos conferir. R$ 20 ela pagou pelas canetas. Muito bem. Para a gente finalizar, vamos fazer a última situação. Acompanha comigo aí na telinha.
Raquel tem 3 blusas e 2 saias de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e as blusas? Aí observem aí, olha só, 2 saias e 3 blusas. Se ela for combinar, ela vai combinar uma saia com cada uma das blusas, né? Observe aí a combinação que ela fez. A gente também pode fazer um cálculo, né? Olha só, só apagar. Ela tem 2 saias vezes 3 blusas. 2 vezes 3 vai dar 6. Vamos conferir? Ela pode se arrumar de 6 maneiras diferentes. Muito bem. Nós vamos finalizar por aqui. Crianças, todas as vezes que vocês forem fazer uma situação problema, o que você precisa fazer? Analisar toda a situação problema. Se tem personagens, quem está envolvido nessa situação problema, do que está falando essa situação problema, que numeração aparece lá e qual é a pergunta, ou seja, o que eu preciso resolver, o que eu preciso responder para que você possa solucionar o problema. Tá certinho? Nós ficamos por aqui, nós nos vemos numa próxima aula e se você gostou dessa aula, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e a outras. Até mais!